Aqui na Band News FM, a gente conversa a partir de agora com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. É um prazer falar com o senhor. Doutor, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Felipe Bueno. Bom dia a todos os amigos da Band News FM. Já deu para se acostumar com a pasta, secretário? Pouquíssimo tempo ainda, né? E num momento tão tenso, tão corrido como esse, já deu para se acostumar ou tá aprendendo como é que funciona ainda? Eu acho que todos os dias é um dia de desafio. E eu acho que quando a gente acaba vendo esses números, a gente entende que os desafios ainda são muito grandes. Nós estamos no meio da nossa trajetória, o que quer dizer que, apesar de São Paulo ter 86% da sua população na fase amarela do Plano São Paulo, nós temos ainda muito o que fazer, muita testagem, muito controle para as pessoas, principalmente agora em que essa flexibilização acaba sendo maior. E à medida que as pessoas saem mais, circula junto com elas o próprio vírus. Então, a nossa atenção vai ser redobrada, porque o que nós queremos é que nós estejamos chegando lá na frente, no nosso novo normal. Mas, por enquanto, ele está ainda bem distante. Mas nós não queremos, de forma alguma, nenhum retrocesso. Que a gente volte até aquelas restrições na nossa liberdade de ir e vir. Então, portanto, é fundamental tanto a atenção dos índices que são tão importantes para a gente, mas mais do que isso, é fazer com que a população entenda que ela tem um papel fundamental e que não é hora de jogar a toalha. E a gente diz, não é jogar a toalha, jogar a máscara, porque a gente precisa continuar. Secretário, o senhor conhece o nosso perfil, o senhor sabe que a ciência é sempre a última palavra aqui na nossa programação e no caso atual, mesmo antes do senhor ser secretário, antes do senhor ser colunista aqui da Band News FM, o senhor sabe a importância que a gente dá à ciência e às determinações da Secretaria da Saúde. A saúde tem a última palavra, né? Então eu queria começar essa conversa falando de dúvidas que ouvintes têm com relação à saúde ser a última palavra e escolas particulares e públicas e alunos e pais e responsáveis dessas escolas terem tantas dúvidas com relação ao que foi determinado na semana passada. Muitas perguntas vieram, o senhor já deve ter recebido várias questões também de outros meios de comunicação, de outros cidadãos, né, a respeito da última palavra ser da saúde e, no caso específico das escolas particulares, aquela declaração de que já estavam e continuam preparadas, até mesmo se fosse no dia 8 de setembro o reinício das aulas. Preocupa essa volta possível das escolas, mesmo que para atividades de reforço, atividades recreativas e atividades esportivas, sendo o estado de São Paulo tão grande e com realidades tão diferentes, embora o senhor tenha destacado aí no começo da fala, né, que 80% de nós estejamos já na fase amarela, né? Preocupa o senhor? Essa medida de liberar as escolas, veja bem, de estimar o início da liberação delas, especialmente para 7 de outubro, em que o faseamento do Plano São Paulo será também avaliado. Nós temos que lembrar que 28 dias que antecedem essa medida terão que ficar 14 dias, 80% da população do estado na fase amarela, os outros 14 dias, 100% na fase amarela. Quer dizer, se nós tivermos qualquer retrocesso de algumas regiões, isso também vai impactar nessa estimativa. Mas esse retorno, é importante lembrar, que é um retorno muito gradual, também faseado. Nós não estamos hoje virando e dizendo assim, agora começou as aulas, pode todo mundo para a escola. Não é isso. A capacidade vai ser reduzida em 20%, o distanciamento entre os alunos vai ser respeitado, todas aquelas medidas sanitárias vai ser garantida, fazendo com que haja uma segurança. Uma das preocupações que eu pessoalmente, como pai, como médico tinha, era exatamente em relação a creches, em relação aos anos iniciais, que medidas seriam tomadas pela dificuldade dessas crianças, até crianças menores de 2 anos não poderem usar máscara, de que forma isso seria acertado? Todos os protocolos foram realmente estudados, foram estudados tanto em prevenção
com o uso de equipamentos de proteção pelos funcionários, pelos educadores e professores, assim como cuidado bem discreto, para você ter uma ideia, de detalhes, como, por exemplo, a utilização de brinquedos que possam ser higienizados e individualizados. Então, por exemplo, um bichinho de pelúcia ele não pode ser composto pela dificuldade, por exemplo, da sua higienização. As crianças não poderão levar aquele seu bichinho de estimação de casa, aqueles brinquedinhos de estimação, não poderão também estar levando. O cuidado na oferta dos alimentos também vai ser muito rigorosa. Quer dizer, todos os detalhes estão sendo pensados para garantir que aquela criança ou aquele jovem que esteja indo para a escola tenha a devida proteção e que não venha adquirir nenhuma infecção, especialmente coronavírus, dentro dessas unidades, desses aparelhos escolares. Então, isso é fundamental. Segundo, é que, à medida em que essas avaliações também forem sendo acompanhadas, uma vez que isso, claro, traz uma movimentação maior de pessoas na rua, no comércio, no transporte, os índices vão continuar sendo avaliados. E essa avaliação de índices vai permitir que a flexibilização do Plano São Paulo na sua evolução possa ocorrer ou nada impede que nós tenhamos que retroceder, porque assim foi em todos os lugares do mundo que fizeram de uma forma muito responsável esse tipo de abertura. Uma outra discussão importante, doutor Jean Gorenstein, é a de que algumas prefeituras estão se posicionando contra os critérios do governo do estado. Os últimos casos, especificamente de cidades próximas aqui da capital, Barueri, Itapevi e Osasco, que não vão obedecer às determinações. Isso preocupa, obviamente, é algo que já estava no nosso radar, estava no radar do governo do estado de São Paulo, a integração entre essas cidades, né, entre a capital e todos os municípios. A gente está falando especificamente de uma área do oeste do estado de São Paulo, mas, por exemplo, tem uma linha de trem que corta essas cidades e sai do centro da cidade de São Paulo. Como enfrentar esse problema? Insisto, considerando que a saúde tem a última palavra. A municipalidade ela vai ter toda a autonomia de definir o que ela vai fazer ou não. Não é uma égide do Estado determinar que essas pessoas sigam, ou seja, que esses municípios sigam essa normativa. Existe uma orientação, e orientação é mais para guiar estratégias, tanto de uma forma muito mais responsável, fazendo então com que não haja riscos para a população. Agora, a gente tem que entender, Felipe, que quando nós falamos de educação, nós também temos alguns impactos. Impactos, principalmente hoje nós estamos fazendo com que mães retomem as suas atividades profissionais. Elas estão retornando. Muitas delas não podem voltar porque elas não têm como deixar os seus filhos. É muito fácil nós termos uma visão de bolha de classe média, de dizer, tudo bem, eu quero que meu filho fique em casa mesmo assistindo televisão, jogando videogame, tá com fominha, vai para a cozinha comer a sua bolacha. Quando a gente olha a nossa população, infelizmente nós temos um grande número de pessoas que moram em comunidades carentes, e que estarem expostas num mesmo cômodo, morando com 7, 8 pessoas, fazem com que muitas vezes essas crianças acabem não respeitando esse isolamento, esse distanciamento social, acabem essas crianças sendo colocadas para trabalho infantil, essas crianças acabem muitas vezes sofrendo de violência e, inclusive, de abusos sexuais. Então, tudo isso tem uma outra visão, uma visão social. E que nós também não podemos prestigiar nenhuma classe em relação à outra. Esse é o momento de nós sermos absolutamente equalitários. O início e o reinício tem que ser tanto do ensino público quanto do ensino privado. Nós temos até que olhar que o ensino público, nesse momento, tem muito mais debilidades, deficiências, do que as facilidades que o ensino privado tem de acessos à internet e facilitação de alguns ensinos à distância, que muitas vezes algumas comunidades não têm. E nós temos que ter esse olhar. Nós temos que ter o olhar social, o olhar da saúde
e também o olhar educacional, né? Quer dizer, todas essas formas fazem com que nós estejamos vendo o indivíduo de forma plena e não somente por um ponto de visão. Doutor Jean Gorenstein, para terminar a nossa conversa, nós, como eu disse, já conversamos muitas vezes. O senhor sendo infectologista, lá no começo da quarentena, no começo da pandemia, a gente falava sobre o uso da máscara. Bem, enquanto usuários, né, enquanto universo, o cidadão e a cidadã de São Paulo, a gente sabe que a máscara não é uma unanimidade e provavelmente nunca será, né? Mas continuamos com pessoas não usando ou usando de maneira errada. E as portas vão se abrindo, né? As áreas públicas vão se tornando de novo disponíveis para a população, os parques, as lojas, os shopping centers. O governo de São Paulo pensa em alguma mudança no estilo de orientação e de punição a pessoas que eventualmente não usem máscaras? Porque no caso da cidade de São Paulo, por exemplo, confiar apenas na vigilância sanitária é dar margem a pessoas que não se sintam confortáveis de não usar mesmo a máscara, né? Você tem toda a razão, Felipe. Existe uma lei que quem não estiver usando no estado de São Paulo a máscara, ele é passível de receber multa. Mas é importante que as pessoas elas entendam o seu papel dentro das suas pequenas relações, seja num transporte público, seja num ambiente social, seja num ambiente profissional. Isso é fundamental. Hoje, a gente acaba percebendo que a maioria das pessoas acabam ficando até constrangidas quando elas não se utilizam máscara por, putz, esqueci a máscara, que vergonha. Então, eu acho que é importante a gente reforçar aquelas pessoas que não estiverem utilizando máscara, porque nós, como cidadãos, temos como apontar as pessoas à nossa volta pela não realização de práticas adequadas que colocam a todos em risco. Então, nós precisamos, esse pacto, como disse, eu gosto muito dessa questão de pacto, de dividir responsabilidades. Não é só do poder público que vai fiscalizar, mas também de nós, como cidadãos, não aceitarmos esse tipo de prática. Porque se houver alguma involução, porque aumentaram não só o número de casos, mas o número de mortes e ocupação de leito de UTI, todos nós vamos voltar a uma fase que nós nunca imaginávamos ter vivido e, com certeza, ninguém, mas ninguém mesmo, quer voltar. Dr. Jean Gorenstein, infectologista, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, conversou conosco aqui na Band News FM. Obrigado, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Um bom dia, boa semana. Até a próxima. Olha, um grande abraço, Felipe, e a todos os ouvintes da Band News FM. Um grande abraço.